Paz, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai conseguir acompanhar aqui essa mensagem, então já estou deixando aqui meu abraço em todos os horários, tá bom? Em nome de Jesus. Mas eu te convido agora a pegar a sua Bíblia para nós estudarmos um pouco da palavra. Hoje, domingo, dia 3, dia de que seriam nossos cultos, mas ainda não estão normalizados, a igreja está aberta para atendimento, eu estarei de plantão, você pode me procurar aqui que eu estarei à disposição, tá bom? Mas eu quero que você então pegue a sua Bíblia aí, porque nem todos conseguem vir à igreja, e tome os cuidados, tá bom, pessoal? Nós não estamos com a igreja aberta para afrontar a fé ou as autoridades, pelo contrário, nós estamos em obediência, tomando todos os cuidados, por isso até os nossos cultos não estão normalizados, tá bom? Não estamos aqui para afrontar a fé de ninguém, afrontar as autoridades, pelo contrário, respeitamos, obedecemos, estamos tomando os devidos cuidados, mas sem mais demoras, delongas, pega a sua Bíblia aí e abra 2 Crônicas 32, eu quero falar mais especificamente do versículo 18, tá bom? Vai pegando a sua Bíblia e abrindo ela em 2 Crônicas 32, versículo 18. Enquanto isso, enquanto você abre a sua Bíblia aí, deixa eu avisar da Santa Ceia, que dia 10, o próximo domingo, nós teremos a nossa Santa Ceia. Nós vamos fazer igual o mês passado, dividiremos em vários horários, para que possamos fazer as ministrações rápidas, breve, compartilhando uma palavra breve e rápida, assim como nós temos que fazer devido ao pedido das autoridades, tá bom? E sem aglomeração de pessoas. E você que não puder vir à igreja, peça para alguém pegar os elementos da ceia, o suco de uva, o pão, porque nós vamos estar ministrando, entregando para você ministrar aí na sua casa, online, com o missionário Soares, tá bom? Em nome de Jesus. Abriu sua Bíblia aí? Capítulo 32, 2 Crônicas, versículo 18. Deixa eu te explicar um pouquinho antes aqui. O que acontece? O rei Senaqueribe era um rei muito poderoso da época. Um rei que era o rei da Síria, e ele vinha vencendo todos os reinos. Nenhum reino conseguia ficar de pé diante dele, porque ele era muito poderoso mesmo. E aí chegou um momento que ele quis se levantar contra o rei Ezequias, que era o rei de Judá. Só que o Ezequias, ele era um homem de Deus, um servo de Deus, e aí ele quis afrontar a fé do rei Ezequias, e ele faz isso de 3 maneiras. Primeiro, ele envia os servos dele para enviar ameaças, até questionar se realmente o Deus de Ezequias poderia livrá-lo. Depois ele escreve cartas, envia cartas, blasfemando de Deus. E a terceira coisa, que é o que eu quero estudar com vocês, ele vai começar a gritar em alta voz ameaças, justamente para que o povo ouvisse aquelas palavras e começasse a temer. Então o versículo 32, o versículo 18 diz assim: clamaram em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. Essa artimanha que ele usou era uma artimanha que ele estava tendo justamente para que quando viesse o tempo ou firmasse a batalha, o povo tivesse medo, o povo tivesse recuado, perturbado, sem confiança, sem fé alguma em Deus, e assim ele conseguisse vencer o rei Ezequias e todo aquele povo. E não é diferente hoje. Como que o diabo ele vai trabalhar? Da mesma forma que ele trabalhava antigamente. Ele não mudou, ele continua sendo esse bicho terrível aí, que tenta enganar a fé de muitos. E nós, como povo de Deus, nós temos que prestar atenção. Prestar atenção no quê? Naquilo que nós estamos ouvindo. A Bíblia diz que hoje a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. E aí as artimanhas do diabo não mudaram, ele usa as mesmas ferramentas. Como ele usou aquele rei para perturbar o povo através daquilo que eles ouviam, não é diferente hoje. Por isso que tanta coisa ruim, quando nós ouvimos, nós ficamos para baixo. Na verdade, ficamos tristes, desanimados, às vezes pensativos, porque aquilo que nós ouvimos vai se tornar uma realidade para nós. Então nós, como povo de Deus, nós temos que tomar cuidado, nós temos que se atentar naquilo que nós estamos ouvindo e não ficar dando ouvidos às mentiras, aos enganos do diabo. Não ficar ouvindo as suas ameaças, porque se nós dermos ouvidos às suas ameaças, o que vai acontecer conosco? Vai nos atemorizar e vai nos perturbar. Além de nós ficarmos com medo, a nossa mente vai ficar perturbada. E aí eu te pergunto, alguém com medo, alguém perturbado, consegue dar ouvidos à voz de Deus? As palavras do Senhor? Dificilmente, né?
Porque o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você está ouvindo. Quem é de Deus, você tem que ouvir as palavras de Deus. Porque isso vai te dar força, isso vai te alimentar, isso vai alimentar a sua fé e você vai continuar firme. O que é a fé? É o firme fundamento daquilo que se espera, mas daquilo que não se vê. Então nós não temos que ficar dando ouvidos às ameaças do diabo, porque isso é plano do diabo para que a gente fique com medo e fique perturbado, porque assim, como diz aqui, ele consegue tomar a nossa cidade, ele consegue tomar a nossa vida e fazer dela o que quer. Mas nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que é poderoso. Por isso não fique dando ouvidos àquilo que o diabo está gritando, clamando, anunciando, porque isso é só um plano dele para colocar medo no seu coração, medo na sua vida, e o medo ele nos prende, não é verdade? Quando a gente sente medo, a gente não consegue fazer as coisas. Quando a gente sente medo em relação a um exemplo, quem tem medo de altura, fica olhando lá para baixo, fica paralisado. Assim também é na fé cristã. Se nós estivermos com medos e perturbados, com a mente perturbada, a gente não vai conseguir usar a fé. Nós não vamos conseguir usar a palavra, que é a nossa espada, para vencer o diabo. Então, cuidado com o que você tem ouvido esses dias. O meu pastor, ele sempre ensinou algo, que a realidade ela não é a verdade. Como assim, pastor? A realidade é aquilo que está acontecendo. Mas o que é a verdade? É a palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos, não na realidade, mas sim na verdade, aquilo que a palavra diz. Não é ter a nossa cabeça feita pelo homem, mas é ter uma fé alicerçada sobre o Senhor, o qual ele diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, será como uma casa edificada sobre a rocha, aonde tempestade alguma consegue derrubar. Então não fique dando ouvidos àquilo que o diabo está anunciando, aquilo que o diabo está clamando, como o rei estava fazendo contra Ezequias, o rei da Síria, que para nós representa o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário hoje, esse coronavírus, não é verdade? Você não tem que ficar ouvindo, tem gente que passa 24 horas ouvindo o noticiário. Para com isso, meu irmão. Vai assistir um missionário, vai assistir uma pregação, vai ler a Bíblia, vai ler um livro. Aproveite esse momento aí para você se consagrar. Aproveite esse momento, se consagra a Deus, entendeu? Vai ler livros bons, livros que vão edificar a sua fé, vão te trazer conhecimento, entendeu? Separa momento de oração. Às vezes na correria da vida, né, a gente justificava que não tínhamos tempo para orar. Agora o tempo, quase todos é o que mais tem. Lógico que alguns continuam trabalhando, né? Mas tempo é o que a gente está tendo mais agora. Então, aproveita isso, não fica dando ouvidos, porque essas notícias, esses anúncios do diabo é para colocar medo, é para fazer você ficar perturbado, ficar amedrontado, ficar com medo, e aí você com a sua guarda baixa, né? Você vai estar desprovido, você não vai estar preparado. E aí, despreparado, sem a palavra, sem a fé necessária, o diabo toma a cidade, ele faz o que quer da sua vida. Aí ele coloca pensamentos de loucura, de morte, daqui a pouco está numa depressão, daqui a pouco não consegue sair de casa porque tem que ficar em casa, você está agoniado. Não vamos dar ouvidos ao que o diabo quer, não. Vamos dar ouvidos àquilo que a palavra diz. Tudo é passageiro. O Senhor Jesus diz: passarão céus e terra, só as minhas palavras que não vão passar. Então logo logo isso passa. Logo logo nós conseguimos voltar ao normal. Lógico que é questão de tempo, de cuidado, mas nós vamos conseguir vencer essa em nome de Jesus. Às vezes ficou ouvindo as notícias, né? E agora, o que vai ser? A economia e não sei o que. Não, eu vou olhar para a palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sei que o Senhor é o Deus que cuida de mim, que não vai deixar. A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta. Deus não vai deixar faltar. Pastor, mas é preocupante. É, mas eu vou confiar no meu Deus. A Bíblia diz, eu não vou entrar na mensagem agora não, porque senão a gente vai mudar de assunto, mas que o profeta tinha profetizado que ia ter comida. A cidade de Samaria estava cercada e o profeta profetizou que no dia seguinte iria ter comida, iria ter provisão. E um chefe da guarda do rei falou que para com isso, nem se Deus abrisse uma janela no céu, isso poderia acontecer. E o profeta profetizou: olha, amanhã vai ter comida na porta da cidade, você vai ver, mas você não vai comer. E foi o que aconteceu. No dia seguinte aconteceu um reboliço lá, aconteceu toda uma história por fora da cidade de Samaria, mas aconteceu que chegou a comida, e quando o povo viu, o povo saiu correndo e tudo,
e aí aquele chefe do exército foi esmagado, ele viu a comida, mas ele não comeu, porque ele não acreditou no Deus do profeta. E qual que é o Deus do profeta? O nosso Deus hoje, o verdadeiro Deus, o Criador, aquele que era, que é e que sempre há de ser o mesmo, em nome do Senhor, amém? Então, voltando para a nossa mensagem, cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado, o diabo ele vai gritar, ele vai anunciar, ele vai enviar os servos, vai enviar as cartas dele para colocar medo e colocar dúvida entre você e Deus, como ele queria fazer com o rei Ezequias. Mas aí vamos entrar na parte de o que o Ezequias fez. Ele pegou aquilo ali, aquelas cartas, pegou todas aquelas afrontas e foi colocar diante de Deus em oração. E Deus depois vai dar vitória para ele. Então toma cuidado, a Bíblia diz em João, deixei até aberto aqui, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós temos que dar ouvidos a um só, que é Deus, não ao diabo, as suas notícias, as suas conversas, as suas furadas, os seus medos. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Porque o que a Bíblia diz? Que Ele vai nos conduzir aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Talvez você possa até pensar, poxa pastor, mas aonde tem pastos verdejantes num tempo de crise como esse? Aonde que eu vou encontrar águas tranquilas num momento tão conturbado como esse? Pois é, para Ezequias era a mesma coisa, mas ele conseguiu, porque Deus deu a vitória para ele, eles não precisaram guerrear. Deus, pelo seu poder, fez 185 mil homens caírem de uma vez do rei da Síria, daquele rei poderoso, coitado, se tornou em nada. Depois ele volta e ainda foi morto, foi destruído, porque o nosso Deus é o verdadeiro Deus, amém? Então essa é a breve mensagem que eu queria compartilhar com você nesse domingo. Cuidado com o que você tem ouvido. O diabo ele vai